Olá, bem-vindos ao Forbescast. Eu sou Vera Ondey, editora de agro da Forbes Brasil. Hoje a gente está aqui com o Fábio Dotto, ele é diretor de marketing da Fendt na América Latina e hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos. Ele é um grande especialista, vivencia os desafios do campo e tem mais de 25 anos de atuação nesse setor. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Vera, pelo convite. Obrigado por poder participar do Forbescast com você. E eu fico muito feliz em poder falar do agro, né, que é algo extremamente importante para o Brasil e para o mundo. Fábio, a Fendt é uma das marcas mais tecnológicas que faz parte do grupo AGCO. Qual que é o momento atual da Fendt no Brasil, no mundo? Qual que é a posição de vocês hoje? Bom, Vera, eu quero começar falando da Fendt no mundo, né? A Fendt ela tem mais de 98 anos no mundo, na Europa. Ela tem uma liderança muito grande, né, na venda de equipamentos, de soluções para o agro na Europa. E nada melhor do que oferecer toda essa tecnologia, toda essa inovação, essas soluções para os outros mercados, que é o caso do mercado latino-americano, o mercado americano. Então, nós estamos expandindo o nosso negócio para as Américas, inclusive para o Brasil. Então, eu posso dizer que nós estamos muito felizes em poder trazer o que tem de mais tecnológico, principalmente trazendo a Fendt para o mercado brasileiro, para o agricultor brasileiro. E a Fendt nasceu onde? Qual é a origem dela? A Fendt é uma marca alemã, né? Ela tem uma origem na Alemanha, na região mais ao sul da Alemanha, e ela tem as suas fábricas, principalmente de tratores, na cidade de Marktoberdorf, ao sul, na Bavária. Então, hoje a Fendt ela é uma marca alemã, mas eu diria uma marca mundial. Você falou da vinda, né, para essa região, para o Brasil, para a América Latina. O produtor brasileiro já demanda há muito tempo níveis cada vez mais altos de tecnologia, né? O brasileiro é visto em que patamar de tecnologia hoje no ecossistema da Fendt? Eu acho isso uma pergunta fantástica, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu já vou começar falando de uma globalização. Hoje o agricultor brasileiro, ele busca tecnologia, assim como o agricultor americano ou mesmo o agricultor europeu. Então eu considero que o agricultor brasileiro, ele não está atrás de ninguém no mundo e até por sinal eu diria que ele está à frente, no sentido de produzir de uma forma mais sustentável, de uma forma mais eficiente e produzir de uma forma onde a gente consiga alimentar o mundo e sabemos da importância do mercado brasileiro para isso. Então, quando a gente fala assim em tecnologia, vem automação, conectividade, inteligência artificial. O que é que já é realidade para a companhia? Eu vou começar falando primeiro dos equipamentos e depois eu vou para essa tecnologia, talvez até na linha da gestão. Hoje os nossos tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras, que a gente chama de ciclo produtivo, né? O trator ele ajuda a preparar o solo, a plantar, aí vem o pulverizador para proteger a cultura, depois vem a colheitadeira. Então, cada um desses equipamentos tem uma função muito importante nesse ciclo produtivo. Falando especificamente dos tratores, hoje o que tem de mais tecnológico em transmissão, motor e cabine, nós temos no nosso trator. E o que é essa tecnologia? Por exemplo, quando eu falo de uma transmissão do trator, o cliente espera eficiência no campo, mas ele espera também que eu tenha uma redução no consumo de combustível e menor nível de manutenção. E os nossos tratores trazem a transmissão Vario, que ela é conhecida ao mundo e hoje essa transmissão já tem mais de 20 anos no mercado. Quando a gente vai aí para uma plantadeira, o que nós temos de inovador? Nós temos uma empresa que faz parte do grupo, uma marca, que é a Precision Planting, que nos ajuda muito a fazer uma entrega no campo da semente no local certo, o fertilizante na quantidade certa. E o que é essa inovação? É garantir que os insumos estão sendo aplicados da forma certa. E vem o lado de produtividade com sustentabilidade. Quando nós vamos ao pulverizador, também, como é que a gente faz o pulverizador aplicar a dose certa no lugar certo, na hora certa? Essa tecnologia que eu digo que faz a diferença. E na colheita, simplesmente é tirar o grão da lavoura e cuidar do grão para não danificar. Então, nós temos todas as máquinas sensoriadas para que o grão seja realmente cuidado como se fosse uma bola de ouro. Fábio, você tocou em vários assuntos que eu quero retomar um pouquinho mais para frente, mas eu vou seguir nessa linha do que a marca
está trazendo para o Brasil. Em geral, esse período que a gente tem várias feiras acontecendo, já aconteceram várias feiras no sul do país, tem feiras agora, já aconteceu feiras em Goiás, a Tecnoshow, AgriShow, vem aí várias outras no Mato Grosso, tem a feira em Esteio, enfim, é um mundo em que quem vai nesses locais, eles estão atrás de ver tecnologias, ver os lançamentos, ver o que o mercado está trazendo, porque se tem uma coisa que o produtor gosta é de ver tecnologia. Você já falou, o produtor brasileiro é um consumidor de tecnologia e ele aprendeu a ir atrás disso e, inclusive, apertar vocês, né, como marcas, a melhorar e trazer novidades. O que a marca Fendt tem trazido de novidades, de lançamentos para o mercado brasileiro que vocês consideram que assim era uma demanda fundamental para que tudo que você acabou de falar agora para a gente, plantar, colher, gerir, seja cada vez mais eficiente do ponto de vista de produção? Vera, eu adoro essa pergunta porque, primeiro, a gente tem que escutar o agricultor e esse é um compromisso que a gente tem muito grande. Escutar, entender as necessidades e buscar soluções que surpreendam o agricultor, né, no sentido de que tudo venha a entregar acima do que ele espera. Inovações, esse ano 2026, a gente está trazendo e trouxemos para o mercado muitas novidades. E eu vou começar falando de uma série nova de tratores, para que a gente consiga ter um portfólio mais abrangente de oferta, tanto para o agricultor do sul, quanto para o agricultor do norte, do sudeste, do cerrado, do nordeste, logicamente. Então, todas essas inovações estão vindo como uma série nova de tratores. Nós estamos atualizando as séries dos tratores que já comercializamos no Brasil e todos esses tratores estão trazendo mais tecnologia, mais inovação, porque isso está numa velocidade extremamente acelerada. Nós também estamos trazendo e trouxemos novidades na questão do trator autônomo assistido, né? Depois a gente pode explorar um pouco mais, mas nesse momento eu diria que é uma das grandes inovações que a gente está trazendo para o mercado e mostrando que é uma realidade e é presente, não faz parte do futuro, ela é uma realidade que está ao nosso alcance hoje. E também nós estamos trazendo ferramentas de gestão, né? O mercado ele pede que a gente consiga trazer ferramentas de gestão. E onde é que está o nosso grande diferencial? Que essa ferramenta de gestão ela trabalhe com frota mista. Nós queremos e sabemos que muitos agricultores não têm uma marca só de produto dentro da sua fazenda ou mesmo um tipo só de equipamento que seja o trator. Então, essas são as inovações que a gente vem buscando. Escute o cliente, desenvolva o produto que ele precisa e a solução e trabalhe perto dele, implementando isso e treinando e capacitando. Então, tem novidades de produto, tem novidades tecnológicas, como eu falei, inovação, o OutRun, né? Eu posso falar um pouquinho mais na sequência. Já está aqui anotado. Mas o que também entende muito importante é essa gestão, né? O agricultor precisa de apoio para fazer uma boa gestão e otimizar o seu tempo. O tempo é muito importante para o agricultor. Justamente porque ele trabalha sempre com uma janela muito curta, né? De plantio, de colheita, enfim, essas janelas... Exatamente, principalmente a gente que no Brasil, né, que tem a segunda safra, e isso é um diferencial nosso aqui nos trópicos, né? A segunda safra, por isso que a nossa eficiência é importante, por isso que o tempo ele é importante para nós. Ô, Fábio, mas como é que a empresa equilibra inovação tecnológica com custo ao produtor? Porque as máquinas vêm de um cenário de alguns anos em que há realmente desafios econômicos, né, do ponto de vista do produtor, e aí ele pensa mais se ele vai trocar uma máquina, se ele vai fazer um retrofit, se ele vai trocar esse ano o trator, depois a colheitadeira, ou a colheitadeira, depois o trator, o pulverizador. Então, é um mundo muito complexo, né? A gente falar de máquina e se colocar equipamentos ainda, aí que esse bolo cresce, né? Então, quando vocês começam a analisar inovação e o que é que eu vou apresentar para o produtor do ponto de vista de custo, por onde começa essa conta? Eu acho que a primeira questão, né? Eu tenho certeza, não é acho, eu tenho certeza. Tecnologia que se paga.
Toda tecnologia, quando ela é desenvolvida, ela tem que trazer um propósito para o agricultor, tem que trazer benefício para o agricultor. O agricultor hoje ele trabalha com 2 limitantes. Um limitante se chama custo e o outro se chama produtividade. Toda tecnologia que for desenvolvida e ela contribuir na parte inferior, que é melhorar e otimizar os custos, e também na produtividade de uma forma sustentável, essa tecnologia ela tem importância. Então, toda inovação que a gente trabalha, entrega ao agricultor, é uma inovação, uma tecnologia que ela se paga. Então, isso é o mais importante. E o que a gente vem falando sobre isso? São sensores nos equipamentos, é a inteligência artificial embarcada, são todas essas ferramentas que no final do dia eu provo para o agricultor que ele será mais sustentável, mais rentável e mais produtivo e otimizando o seu tempo. Então, toda a tecnologia que é desenvolvida pela ACO, principalmente dentro da marca Fendt, são tecnologias que se pagam. Dentro dessa, eu não quero sair ainda dessa parte das inovações e tecnologias. O campo realmente tem uma demanda muito grande por mão de obra, né? Tem, e muitas fazendas às vezes não acham o profissional adequado, quando tem que ter um treinamento constante, e a gente está falando de máquina autônoma, de máquinas ou semi-autônomas que fazem cada vez mais movimentos, né, na colheita, no plantio, que estava assim 100% na mão do operador. E nas fazendas, o operador de máquinas é um componente muito importante nesse conjunto, né, que vocês, como construtores de elementos que vão trabalhar nessa fazenda, também levam em conta, né? Eu sempre vejo o operador como uma classe, né, de funcionários dentro de uma fazenda muito importante, e eles são muito respeitados, né? É uma elite, né? Quando se fala de máquina, olhar para esses profissionais. Quando a gente fala desse futuro, o operador de máquina, ele vai ser cada vez mais um gestor do que o pessoal não gosta que fala, mas um motorista, né? E quando vocês olham para isso e olham para as máquinas, como é que vocês pensam esse conjunto? Vera, quando eu falei da gente escutar o cliente, nós escutamos também os operadores, né? Eles têm a vivência prática, eles têm o dia a dia, então a gente escuta muito os operadores. Mas você tocou num ponto muito importante, que é a questão do campo, a mão de obra, a disponibilidade, a preparação técnica, né? O nosso objetivo sempre é levar mais eficiência para o campo. E nós estamos trabalhando mais com essa questão da automatização, da automação, dos equipamentos terem mais tecnologia embarcada. E sim, o operador ele vai ser mais tomador de decisão do que um piloto. Nós já evoluímos do piloto automático, né, que é aquele piloto onde o equipamento praticamente ele se autoguia. Nós já implementamos isso, já diria que faz parte do passado, tá? Nós já implementamos sensores onde o equipamento se autoajusta, mas tem algumas tomadas de decisões que o operador ele pode e deve fazer na cabine, né? Olha, você quer andar um pouco mais rápido, você quer manter a velocidade, diga sim, diga não. Então, a gente está trazendo o operador para tomar decisões onde a máquina está fazendo praticamente 90% dos ajustes necessários para tirar essa eficiência e ser eficiente no campo. Então, sim, o operador ele está sendo e está nesse momento sendo um tomador de decisão. E quando vocês olham, agora uma curiosidade, quando vocês olham para esse profissional, ele é um profissional mais jovem, e aí ele, porque gosta da tecnologia, porque está totalmente adaptado, ou vocês veem também que os treinamentos, né, das pessoas que estão há mais tempo na operação dá resultado tanto quanto gente mais jovem? Ele é diverso, né? Eu diria que o campo, os operadores de máquinas são diversos. Tem o mais jovem que tem uma atração maior pela tecnologia, uma certa facilidade, talvez, mas o operador com mais experiência, um operador que precise ter essa experiência, nós temos o compromisso de treiná-los, né? Nós temos estruturas para poder fazer com que o operador saiba usar a máquina e tirar o máximo dela. Então, a gente também tem o compromisso em, sim,
né, atrair através da tecnologia, mas também manter quem está operando a um nível de eficiência alto, capacitando e fazendo todos esses equipamentos e essa tecnologia jogar a favor. Nós queremos que isso aí dê resultado e positivo. E essa relação também tem a ver com jovens sucessores nas fazendas? Porque os jovens sucessores nas fazendas também são pessoas muito tecnológicas, é uma nova geração olhando para as máquinas, né? A gente vê, né? Tudo está disponível. Pegamos o celular, hoje a gente tem disponibilidade de informação, a questão da globalização. Os jovens estão, sim, ajudando muito, né? Como nova geração, como próxima geração nas fazendas, na aceleração da adoção da tecnologia, e isso faz parte. E a gente realmente está muito conectado com o campo, com essa juventude e também com quem hoje ainda está gerindo uma fazenda, para mostrar que essa tecnologia ela é amigável, ela é fácil e ela gera resultados. Muito bom. Então me conta quais as novidades aí, que a gente passou por tanta tecnologia, quais são as novidades do OutRun, que é um projeto que vocês têm? O OutRun, eu diria que é uma das grandes novidades da Fendt, da PTx. A PTx foi uma grande aquisição que a ACO fez, né? Uma aquisição relevante, importante e estratégica da ACO, onde nós fizemos a aquisição da PTx Trimble, e junto com a PTx vem toda uma tecnologia que está nos ajudando muito. E essa tecnologia que a gente está falando, o OutRun, é o trator autônomo assistido, né? Nós já apresentamos esse trator, já mostramos ao mercado, realmente é uma realidade para o mercado, está disponível fisicamente, não é nada teórico. E o OutRun, o que é? Basicamente, você tem um tablet, você define as tarefas do trator e você faz com que o trator trabalhe baseado naquelas tarefas que o tablet foi preparado ou que você desenhou no tablet. Então, o trator roda no campo, preparando o solo, a partir dessas linhas que você delimitou e definiu no tablet, e ele também pode acompanhar uma colhedora no campo, fazendo toda a operação de descarga, uma operação de transbordo. Então, é um trator, eu diria, autônomo assistido. Se você olhar na cabine, não tem ninguém, mas existe, sim, uma pré-definição das linhas onde ele tem que trabalhar, e ele faz todo um ajuste de velocidade junto com o equipamento que está ao lado dele. É quase um conceito holístico, né, do que as máquinas precisam fazer. O futuro faz parte do nosso dia de hoje. A gente acha que o trator autônomo ele vai demorar para chegar. Não, a tecnologia nós dominamos, a tecnologia nós já estamos mostrando ao mercado, e realmente eu diria que esse futuro ele já faz parte do dia de hoje. Explica como é que, então, o OutRun, ele antecipa tendências, né, de mecanização, energia. Você está falando do agro do futuro, né? Quais as tendências que ele antecipa? A primeira questão do OutRun é você ter um produto que ele se autoajusta. Então, o trator ele tem capacidade de fazer ajuste de velocidade, ele consegue otimizar a rota dele dentro do talhão, dentro da lavoura. E essas rotas, às vezes, elas geram perdas, elas geram desperdícios, né? Na questão de tempo, na questão do consumo. Então, quando a gente fala de um OutRun, de um sistema que você pré-definiu de rotas, já tem um ganho. O segundo ganho é a questão de você fazer uma otimização das tarefas junto com outros equipamentos. Então, ele trabalha juntamente com outras máquinas no campo. Como eu falei, uma colhedora hoje de grãos, o OutRun, o trator, vai trabalhar lado a lado. Então, aqui tem um ganho de eficiência na questão até de logística também. E quando a gente fala assim do operador, né, nós temos aí uma questão do não tripulado, né? Por essa falta de mão de obra, nós temos essa disponibilização de uma alternativa ao agricultor também. Então, amanhã ele veio para o hoje e já está disponível. E tudo isso é um ganho de ou eficiência energética ou um ganho de tempo, e também um benefício de custo e produtividade. E que você falou, é uma alternativa, está dentro de um pacote de tecnologias que para o mercado ir lá, eu quero isso aqui. Exatamente, hoje você consegue escolher, né? Tem alguns agricultores que ainda preferem pilotar, preferem fazer manualmente e se realizam com isso, e nós temos outros agricultores que são bastante tecnológicos, que é o perfil da Fendt, que também buscam inovações disruptivas, que é o caso do OutRun. E quando eu ouço você falar da tecnologia, das inovações, e depois como ela vai ser aplicada nas fazendas, né, tudo isso remete a um tema que é muito atual,
que é muito importante para o agro hoje, que é como o campo, como os produtores e toda a cadeia do agronegócio, e aí o setor de máquinas tem um papel importante por conta dos elementos de gestão desse mundo, né, na transição energética para o campo. Uhum. Né? O mundo discute transição energética. O mundo discutiu nas COPs e tem discutido em outros espaços internacionais. Tudo caminha para que o mercado seja cada vez mais pressionado. Né? E vocês estão nisso. Né? Então, como é que vocês olham para a pegada de carbono e como isso tem impactado a marca no desenvolvimento dessas máquinas agrícolas mais eficientes, mais modernas, enfim? Bom, eu queria começar primeiro com a nossa contribuição nesse momento. Hoje, a legislação brasileira, ela requer aos fabricantes que tenham um controle de emissão a nível de Tier 3, né? Tier 3 são níveis baseados em normas. Hoje, a Fendt, ela traz equipamentos com um nível de emissão superior, que é o Final Tier 4. O Final Tier 4, ele dá uma redução de 90% do monóxido de nitrogênio. Então, aqui já tem uma pegada importante e um compromisso imenso que a Fendt tem com o mercado em trazer soluções que já contribuem sem sermos, vamos dizer assim, solicitados a atingir o mínimo. Adiantando a pauta. Nós já estamos adiantando a pauta, nós temos esse compromisso. E esse é um diferencial que eu considero importante. Nós estamos à frente. O segundo ponto é, recentemente, nós, como Fendt, lançamos globalmente trator elétrico. Esse trator está disponível, ele comercialmente está disponível. Nós também trabalhamos e entregamos ao mercado novas gerações de motores AquaPower, e temos 2 motores que têm uma inovação embarcada absurda, que é o caso do Core 75 e Core 80, premiados globalmente. Então, esses 2 motores, eles basicamente têm a estrutura dos motores preparados para o, vamos dizer assim, combustível verde, né? E aí vai o etanol, tem o hidrogênio, tem a questão do biometano. Esses motores, eles foram desenhados para que a estrutura básica deles seja versátil e que os periféricos sejam alterados para que a gente consiga fazer essa adaptação aos diferentes combustíveis que tem no mercado. É um motor único. É um projeto único e aí depois ele é adaptado para o combustível. Imagina o coração e os periféricos ao coração eu mudo, mas o coração ele está lá e ele foi definido dessa forma e de uma forma inovadora. Então, as contribuições da Fendt, elas estão desde o dia de hoje, como eu bem falei, assim como para o futuro. Então, todos os lançamentos que nós estamos fazendo já no mercado estão vindo com esse motor já. Então, nós estamos nos preparando já para o dia de amanhã, já criando essa estrutura desde hoje. E na visão de vocês, qual que é a alternativa que poderia ter mais impacto? Ninguém tem bola de cristal, mas assim, vocês olhando para o cenário que vocês têm hoje, né? O que é mais, diria, adequado ou mais próximo da realidade? Seria o biometano, o etanol, no caso de regiões no Brasil, o hidrogênio, o biodiesel, que são já realidades, né? Mas que poderia ter, ou a eletrificação. Qual que é o estágio de cada uma dessas tecnologias na concepção de vocês? Todas elas são tecnologias que a gente já domina, são tecnologias que estão, de alguma forma, já prontas para entrar ao mercado, né? E nós, vou dizer assim, que já anunciamos ao mercado algumas delas, mas eu diria que não é uma tecnologia. Eu acho que a gente, como Fendt, né, nós estamos disponibilizando um portfólio de tecnologias ao mercado. Isso depende muito da geografia, da disponibilidade, da acessibilidade, das relações de custo e rentabilidade do cliente. Então, hoje sim, nós temos o sistema elétrico disponível, nós temos o biometano, nós temos o etanol, o hidrogênio é um futuro próximo. E por que eu falo disso? Hoje a gente tem, por exemplo, o segmento sucroalcooleiro, né? Ele tem uma verticalização interessante, que é a disponibilidade da biomassa, que hoje se transforma no biometano, ou mesmo do etanol.
Nós temos aí uma revolução que está começando e ela está numa aceleração, que é a questão do etanol de milho, que também tem. Então, eu acho que essas cadeias, essas necessidades regionalizadas nos remetem a ter um portfólio amplo e não dedicado a um tipo só de tecnologia. Muito bom. O que você diz é olhar para cada pedaço desse mercado, né? E ir atrás de oferecer, né? Se você pensar num produtor de suínos e aves que tem uma granja, pode ser que para ele tenha uma solução que seja o biometano, porque é muito próximo, ele tem o exatamente. etanol E Vera, é por isso que eu volto a falar, a gente tem que, e nós estamos próximo do agricultor, escutando, entendendo as necessidades, e essa regionalização, tropicalização é importante. Assim como a gente trouxe a Fendt da Europa para a América, nós fizemos a tropicalização dos produtos porque a gente teve que conversar com os clientes e propiciar essa tropicalização, a configuração para que melhor atenda o mercado. Assim como a questão dos combustíveis, nós temos que entender cada cadeia, cada geografia e cada cliente. Na concepção de vocês, o Brasil pode liderar uma transição energética? Em que grau? A gente se orgulha muito do Brasil. Eu me orgulho muito do Brasil, né? Me orgulho por questão da... nós já somos sustentáveis, né? Se você lembrar de um passado, nós começamos com o plantio direto, fazendo uma exploração racionalizada e inteligente do cerrado, né? Usando muito outros parceiros aqui também. E nós temos sim um compromisso muito grande com relação à sustentabilidade. Eu tenho certeza que nós temos sim como contribuir muito, liderar, e já estamos liderando. Um exemplo, né, é o etanol. O etanol é uma das grandes bandeiras que o Brasil tem e a gente se orgulha muito com isso. E, consequentemente, todos os equipamentos que a gente desenvolve, eles têm que estar preparados para o etanol. Você falou na sua resposta anterior sobre a tropicalização das máquinas, né? Onde que elas acontecem aqui no Brasil? Em que estado? Onde é que está isso? Antes da gente trazer qualquer produto para o mercado, esse produto ele é testado, ele é validado. E a gente testa, sim, na Argentina, como estamos na Argentina, foram testados lá, sul do Brasil, no Cerrado, na Bahia, em São Paulo. Então, nos diferentes segmentos que a gente enxerga como segmentos target, nós estamos levando essas soluções, testando, fazendo horas, conversando com o agricultor, porque uma questão é durabilidade, a outra questão é o bom uso. E o mais importante é o produto estar configurado para que o agricultor realmente tire o máximo dele. Configuração é tipo de pneu, é eletrônica embarcada, tudo isso faz parte dessa tropicalização. E ela leva tempo, porque realmente o produto tem que trabalhar na terra, não é em laboratório. Ô, Fábio, quando a gente fala em sustentabilidade, né, que é um mundo maravilhoso, em transição energética, que ela está na pauta do mundo, né? Tudo isso, como a gente já falou que a tecnologia, qual é o custo da tecnologia, a gente consegue fazer a mesma pergunta? Eu quero te fazer a mesma pergunta. A sustentabilidade, necessariamente, os elementos para se ter sustentabilidade são mais caros? Eu diria que não necessariamente, né? Por quê? Porque toda tecnologia que a gente desenvolve, ela tem uma análise de quanto ela vai contribuir para o agricultor. E essa é a visão do agricultor. Se algo é caro, é algo que não foi percebido ou não entrega o que realmente foi proposto, tá? E eu quero trazer exemplos aqui, tá, Vera? Porque é importante a gente realmente tratar e trazer fatos. A primeira questão é questão de consumo de combustível, que é, para mim, o número 1. Que é médio o quê? 30%, 40% do custo? Que é praticamente isso. É se a gente olhar, logicamente que o custo de produção depende onde entra o fertilizante e tal. Mas, em média, eu diria que ele está variando entre 10% e 12%. Tá? 10%, 12% é o custo do combustível na operação. Exatamente, mas depende da operação, logicamente. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando a gente pega uma solução Fendt, tecnológica, com toda a estrutura na cabine, motor, transmissão, que faz parte do conjunto, em média, nós temos uma redução frente à média do mercado de 15% a 20% a menos de consumo. E de onde é que vem isso?
Os nossos tratores, os nossos motores, a tecnologia, nós trabalhamos em rotações inferior ou rotação inferior ao que o mercado trabalha. O que isso traz? Menor consumo e maior durabilidade dos componentes, quando a gente fala de custo de manutenção. Então, aqui tem uma arena, que é a arena da onde a tecnologia nos traz benefício, ou traz benefício para o agricultor. Quando a gente vai para a operação de plantio, hoje nós temos, através de algumas tecnologias, como entregar 2, 3 sacos a mais por hectare. Vamos imaginar uma média aí de 60 sacos por hectare. Eu consigo entregar em torno de 4 sacos por hectare a mais com uma das tecnologias que a gente tem para plantar. E tem uma outra tecnologia que está embarcada nas plantadeiras, que é um controle do fertilizante, que hoje em operações eu tenho que fazer muita manobra de cabeceira. Eu consigo reduzir de 50% a 75% da aplicação do fertilizante. Isso representa por ano, falando de soja e milho, em torno de R$30 por hectare de saving para o agricultor com essa tecnologia. Então, eu quero trazer pequenos exemplos para você para dizer, a tecnologia vindo e ela se pagando no campo, ela realmente é considerada uma aliada positiva. E esse caso se paga em campo. Então, tecnologia, ela se paga. E vocês veem o produtor, porque a gente falou bastante aqui em custo, né, em decisão de tomada, ou seja, ele vai lá e vê se está produzindo, se ele vai ganhar aqui, se vai ganhar lá, você acabou de falar se ele vai ter mais produtividade. O produtor já consegue ligar esse serviço que a máquina oferece, que o trator oferece, com a questão da gestão da sustentabilidade na fazenda, ou ele ainda não percebeu essa ganhada de valor, essa tomada de um valor que hoje ele até pode não ganhar por serviços ambientais, ele não pode não ganhar por mercado de carbono, mas o futuro está aí. O produtor já fez essa transição ou ele ainda está tentando ligar as pontas? Eu não gostaria de generalizar a resposta. Eu acho que tem alguns agricultores que eles têm estrutura, perceberam, têm estrutura e sabem trabalhar. Tem outros agricultores que ainda não têm, talvez, uma estrutura para poder ainda fazer toda essa análise. Eu acho que a primeira análise que o agricultor brasileiro vem fazendo e vem melhorando muito é o entendimento dos seus custeios, da sua rentabilidade, do correto uso dos insumos e como é que ele realmente planta e colhe de uma forma eficiente. Então, eu diria que são diferentes níveis hoje de tecnologia e de gestão. Né? Então, eu não generalizaria porque realmente não sabemos que é assim que está o agro. Quando a gente vai para um segmento canavieiro, já existe um controle de custos bastante apurado. Então, eu diria que o setor sucro-alcooleiro já está indo muito bem na gestão e está melhorando e está, sim, sabendo usar de alguma forma. E o grão, a gente ainda tem diferentes níveis, né? Por questão aí, talvez, da estrutura e da história. Tem um processo de aprendizagem, então. Tem. E nós temos o compromisso de ajudá-los, como eu falei muito bem na questão de equipamentos. Um exemplo aqui que para mim é muito importante, não é só eu levar a tecnologia e entregar na mão do agricultor. É eu desenvolver, eu entregar, eu treinar e dar suporte. Esse é um compromisso muito grande que nós temos como Fendt, para que o agricultor realmente, o ciclo de vida do produto, ele seja nosso parceiro, né? End-to-end, do início ao fim, quando ele tem que substituir um equipamento. Porque uma produtividade maior, uma máquina mais eficiente, juntando com um serviço de compras, uma venda melhor, pode significar prejuízo ou lucro de um ano safra, né? Com certeza, com certeza. Hoje, eu diria que uma máquina bem ajustada, bem setada, como a gente diz, né? Preparada para aquela operação, naquela condição, porque cada lavoura tem um comportamento diferente. E essa máquina, trabalhando com eficiência, ela vai tirar o máximo daquela lavoura. Essa é uma máquina nova. Mas eu queria também trazer a questão da a grande aquisição, que é a PTx. A PTx também tem tecnologias que vão ser aplicadas a máquinas no campo, que também ajudam essas máquinas que já estão no campo serem mais eficientes. Apesar de ter já um tempo de uso,
Essas tecnologias que a gente oferece via Ptex também trazem essas máquinas a um bom nível de tecnologia e entrega no campo também. E quem que está usando mais essa tecnologia? São médios produtores? São grandes? É o produtor que fala, bom, vou trocar a máquina depois, esse ano não, ele vai para esse sistema? Isso eu diria, não tem um tamanho de propriedade, porque são tecnologias bem democráticas, eu diria, né? Logicamente, a gente oferece um portfólio bem amplo, mas hoje tem tecnologias na parte do plantio, na parte de guidance, né? Que é o sistema de guia na lavoura. Então, tem várias tecnologias. Eu diria que ela é democrática, mas tem agricultores, sim, que têm uma aptidão maior por essa adoção, e aí vem aquela aptidão até a tecnologia. Outros ainda não despertaram, mas tenho certeza que irão. Muito bom. E você falou, a gente está falando de mudança do produtor brasileiro, de muito do que o Brasil pode fazer, muito do que pode acontecer aqui dentro, mas você toma conta de um território um pouco maior aí na América Latina, né? Eu queria que você me dissesse como que é a Fendt na Argentina, né? Que é um concorrente do Brasil na soja, industrializa a sua soja, faz o farelo, enfim, tem um parque mais pegado, né, do que o Brasil na questão, por exemplo, de farelo, que é um grande concorrente, e é um grande produtor de carnes, é um grande produtor de trigo, né? O Brasil é um grande importador de trigo na Argentina. É um país importante, né? A gente fala tanto do Brasil, porque somos brasileiros, mas claro, o agro da Argentina é um agro muito importante, inclusive para a economia do país, né? Como é que é a Fendt lá? Eu diria, antes da gente falar da Argentina, eu diria que a Fendt ela tem um compromisso com a agricultura, com o agricultor. Independente da geografia, a gente quer realmente que o que tem de mais tecnológico esteja disponível para o agricultor. Eu queria só dar um passinho atrás com relação a como nós entramos. O primeiro país foi o Brasil. Começamos lá em Sorriso, 2019, onde a marca realmente ela pisou no Brasil, ela começou a se expandir a partir desse momento. Então, hoje, o mercado brasileiro, a nossa expansão, ela está acontecendo em todas as regiões, de uma forma realmente muito responsável, porque não é só a questão do ponto de venda, é a questão de oferecer a solução e oferecer um serviço e um pós-vendas. Então, eu diria que o Brasil foi onde a gente iniciou. O segundo passo foi para o Paraguai, da mesma forma, e até o Paraguai é extremamente importante por algumas similaridades com o mercado. Depois a gente volta no Paraguai. Tá bom. E aí, como terceiro passo, sim, a Argentina. Né? A Argentina tem um papel muito importante, como você bem falou, né? A competência do país, né? A questão do trigo, a questão do farelo, soja, a competitividade, a questão da carne. Né? Então, a Argentina é muito importante para nós. E ela não é só importante em questão da indústria, tamanho da indústria. Ela é importante porque a gente sabe que o agricultor argentino busca essa tecnologia que temos. E por isso que estamos na Argentina, por questão da análise que fizemos do perfil do agricultor, a agricultura, o comportamento da agricultura e a relação que essa agricultura tem com a marca e com a tecnologia que a gente tem disponível no mundo, que sim, nós temos a obrigação de oferecer também para o agricultor argentino. E o perfil do produtor lá é muito diverso do que a gente vê no Brasil? É muito, culturalmente, de demanda? O que acontece naquela região? Eu gostaria de resumir da seguinte forma. O argentino, a gente tem perfis, né, de produtores na Argentina. A gente tem o perfil do agricultor, que ele é um proprietário de uma fazenda e que muitos serviços são serviços prestados por terceiros, né, contratistas. Mas a gente tem também o contratista na Argentina, que é aquele que pega o equipamento do norte, do sul para o norte, fazendo operação e prestando serviço. Mas o argentino, ele é um agricultor muito tecnológico, ele busca tecnologia. Ele é um agricultor que nos questiona muito sobre a operação das máquinas e a gente fica muito feliz porque isso nos ajuda a crescer a partir de perguntas muito bem feitas, a partir de uma experiência muito grande que o argentino tem. Então, eu diria que o argentino também é um agricultor que a gente adora servir e ajudar a prosperar. E o Paraguai? Eu queria que você me desse um cenário do Paraguai, porque assim, eu vejo que o produtor brasileiro
tem um carinho muito especial pelo produtor pelo Paraguai como país, porque tem muitos brasileiros no Paraguai, né? E você falou, foi o segundo país que a gente decidiu abrir a marca e estar lá. O que é o Paraguai para a marca hoje? Como é que vocês se movem nesse mundo tão próximo do produtor brasileiro? Eu fico muito feliz com essa pergunta do Paraguai. O Paraguai é um país que ele vem tendo um crescimento muito grande, uma representatividade muito grande no agro. E você fez um comentário que ele é chave. Hoje o Paraguai, hoje o agricultor paraguaio, são muitos brasileiros que estão hoje plantando, colhendo no Paraguai. Então, isso também facilitou muito a nossa entrada no Paraguai. Tem muitos brasileiros e essa agricultura do Paraguai ela está crescendo muito. Então, por isso que foi a nossa segundo passo, né? Até por uma questão de posição geográfica, né? Você pode ter certeza que o Paraguai, as condições no Paraguai são muito parecidas com a nossa no Mato Grosso do Sul e parte até do norte do Paraná. Então, nós temos aí um conhecimento adquirido no Brasil que nos facilita entrar no Paraguai, além do perfil do cliente no Paraguai, que muitos deles são brasileiros. E eu vou fazer a mesma pergunta. O perfil desse, ou brasileiro, ou o próprio produtor paraguaio, ele é um perfil próximo de demanda também do mercado brasileiro, do mercado argentino? A gente consegue colocar uma régua com esses três públicos no mesmo nível? Eu diria que eles estão muito próximos, muito próximos. Primeiro porque a marca ela traz tecnologia e eu tenho muitos agricultores que se conectam à marca por causa disso, por causa da tecnologia. Eu não diria que todo o mercado ele é com esse perfil, mas nós temos sim identificado no Brasil o perfil do agricultor tecnológico, no Paraguai sim tem o agricultor tecnológico e também na Argentina. Então eu diria que esse perfil existe nos três países sem dúvida alguma. Então quando a gente olha para todo esse universo em que vocês estão, qual que é o desenho de futuro que vocês fazem? Essa é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta futurista, é uma pergunta que a gente vem fazendo no dia a dia. A primeira questão que é algo que está acontecendo, é a nossa realidade, né? A automatização, a automação, a inteligência artificial, tudo isso ser adotado de uma forma amigável, fácil e que gere valor. Eu não tenho dúvida que esse, para mim, é o primeiro grande desafio. A outra questão é a sustentabilidade. Como eu falei para você, a gente já vem contribuindo e isso é uma das grandes bandeiras, né? Esse ponto é uma das grandes bandeiras da marca. E para mim, o ponto principal também é a questão da eficiência. A eficiência é como é que eu consigo fazer mitigar os custos, minimizar os custos e maximizar a produtividade. E aí vem de uma forma sustentável, de uma forma respeitosa. E o outro ponto é como é que eu crio uma relação duradoura com o meu cliente. Através do meu serviço, através de uma parceria, através de uma consultoria. Então, uma combinação de pontos aqui que nos levam aí a esse futuro. E quando a gente olha para essa conversa que a gente acabou de ter, é uma nova agricultura. Você olhando para o futuro, é uma nova agricultura. Qual que é o papel da Fendt nessa nova agricultura? Olha, eu diria que o grande papel da Fendt é ajudar o agricultor a verticalizar a produção. A questão da horizontalização, ela é sim uma tendência, mas a gente quer fazer com que o agricultor seja mais eficiente em cima da área que ele hoje está produzindo e de uma forma sustentável. Então, eu vejo que essa verticalização, ela faz parte. Um outro ponto lógico, olhando para o futuro é difícil, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas é a nossa contribuição para o agro, ser sustentável, como eu falei, né, de uma forma socialmente correta, economicamente viável, né, e que a gente tenha tudo isso interligado com a rentabilidade, com o ambiente, com tudo isso, né? E isso também eu acho que é o segundo caminho. Fábio, para a gente terminar, eu queria fazer duas perguntas para você. Você é um profissional que tem 25 anos, mais de 25 anos nesse universo. E a gente falou tanta coisa interessante, tanto caminho, né, aberto e caminho a ser aberto. Mas se entrasse um produtor nessa sala daqui do Forbescast, nesse momento em que você não conhecesse, e ele
fosse um produtor, em uma frase, o que é que você falaria para ele? Em uma frase, o que é que você falaria para ele? Quando ele acorda de manhã, qual é o grande desafio que ele tem? E em cima desse desafio, eu iria trabalhar para ajudar ele. Porque, para mim, essa é a grande pergunta que a gente acaba, às vezes, esquecendo de fazer. O que é prioridade para você e qual é o grande desafio? E em cima desse desafio, eu tenho certeza que, se nós trabalharmos, nós vamos ser o parceiro dele eterno. E se esse mesmo produtor chamasse o filho dele, qual frase você diria para o filho dele? Eu diria que hoje a Fendt é a marca mais tecnológica do mercado e a máquina que vai realmente ser parceira do futuro para ele. Fábio, muito obrigada pela presença. É sempre um prazer conversar com setores do agronegócio que traz para a gente, traz para quem está nos acompanhando informações que pode mudar o negócio dele, que pode mudar a gestão. O agro é um setor muito importante no Brasil, vai continuar sendo demandado na produção de alimentos, de fibras, de energia, e vocês têm um papel muito importante nessa missão. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Eu agradeço o convite em poder participar do Forbcast. E para mim tem uma questão muito importante, né? Eu sou um entusiasta do agro, eu amo o agro, eu me criei e eu fico muito feliz em poder contribuir, né, com os agricultores, com o agro e, como você normalmente fala, né, nas nossas conversas, alimentar o mundo. Obrigada para você que acompanhou a gente até aqui no Forbescast. Essa é uma realização da Forbes Brasil e eu te convido para estar no próximo Forbescast com a gente.